Olá, tudo bem? Hoje eu quero estar falando sobre uma questão de doutrina que temos nas nossas igrejas hoje, há milhares de anos, na verdade, né? Desde o século I, quando essas doutrinas foram escritas pelo apóstolo Paulo nas cartas, e que essas doutrinas não podem ser aplicadas para os dias de hoje, que são doutrinas que escravizam a mulher, sobre a questão da submissão. Eu falo sobre isso em outros vídeos, então eu não vou ser redundante aqui, porque eu já explico com detalhes para o vídeo também não ficar longo. Porém, quero dar exemplo aqui de 3 mulheres que eram cristãs evangélicas, inclusive uma era esposa de um pastor, que estavam debaixo dessa doutrina de submissão da mulher, e que duas o marido tirou a vida de 2 delas, e no outro caso, ela tirou a vida do marido. Então, assim, por conta de uma aplicação errada da palavra de Deus, por conta de uma intenção maligna por detrás da mente, do coração de homens e mulheres que querem impor questões que são subjetivas a eles, são problemas emocionais que eles têm com a figura feminina, então eles querem impor coisas que não são pertinentes para os dias de hoje, né? Que são doutrinas que escravizam a mulher, quando lá diz em Efésios 5:22, falando sobre a mulher ser submissa, lá diz que a mulher ela é uma escrava, né, do homem. Então, se você ler aquela passagem, você não vê nenhuma brecha ali para que a mulher tenha algum tipo de liberdade para se separar, para falar que não quer mais ficar junto, para dizer assim, se o marido está sendo um homem agressivo, sendo um homem abusivo. Ela não tem aquela palavra lá, em todas as outras, não tem nenhuma oportunidade ou liberdade para que a mulher se defenda de um possível agressor e um possível abuso, e de qualquer tipo de coisa, ou até mesmo se ele tentar tirar a vida dela, ali não tem brecha para que ela deixe de ser submissa. Se você for pegar essa palavra que está escrita lá, em várias partes, falando sobre a questão da mulher ser submissa, ele se trata de uma escrava. Ali não tinha nenhuma chance, como não é dada ao escravo, também não é dada nenhuma chance para que ele deixe de obedecer. E nós sabemos o que os donos de escravos faziam na época dos escravos, e muito antes, né, século I, né, eles tinham escravos. E o que eles faziam com os escravos, né? Nós sabemos. E também o que faziam com as mulheres, que era bem parecido. Então, aqui eu vou dar exemplo de 2 mulheres que o marido retirou a vida delas, e que essas 2 mulheres eram cristãs evangélicas, muito fervorosas, muito firmes na igreja, firmes com o que elas aprendiam na igreja. E essa doutrina, que é uma doutrina maligna, demoníaca, ela foi ensinada nessas igrejas, como é comum no mundo todo, né? Que essa doutrina é ensinada em todos os lugares, mas a verdade não fica oculta por muito tempo e ela vai aparecer. E mais cedo ou mais tarde, todos saberão a verdade, que essa doutrina não pode ser aplicada e é uma doutrina maligna. Então, essas 2 mulheres, Lynn Hentors e Toni Hentors, as duas, uma foi casada com ele e ela era de uma família muito alegre, muito feliz. E ela tinha uma família grande, e esse homem, ele era um homem, né, vamos dizer, controlador, né, daquele estilo fundamentalista, que controla a mulher, tudo que ela faz, até o que ela come. E ele era tão controlador com a Lynn, que foi a primeira esposa dele, que ele fez com que qualquer pessoa que ligasse na casa, né, tinha os telefones de extensão antigamente. Hoje os jovens às vezes não sabem o que é uma extensão, mas tinha um telefone. Eu morei em casa com telefone com extensão, que tinha um telefone na cozinha, um telefone no quarto, um telefone na sala. Então o que significa? Se eu tô falando ao telefone no meu quarto, alguém pega o telefone na sala e liga, ele vai ouvir minha conversa. Então a extensão, ela servia para você falar junto na mesma ligação, ou se você quisesse ligar, você acionava o telefone, tinha alguém usando, você desliga, espera a linha desocupar. Mas o que ele combinou? Quando algum parente da Lynn ligasse, a mãe, o pai, a irmã, o irmão, qualquer pessoa, uma amiga, e quisesse falar com ela, ele tinha que estar presente na casa, ele tinha que estar junto. Ela não poderia falar com ninguém, nem com a mãe dela, nem com o pai, com ninguém, com a melhor amiga dela, com ninguém, nem com o pastor da igreja, com ninguém. Ela não poderia falar sem ele estar na extensão. Ele tinha que estar ouvindo absolutamente tudo o que ela conversava. E tudo o que ela falava, tudo o que ela fazia e tudo o que ela pensava era controlado por ele, porque ele é o cabeça, grande distorção, porque cabeça é origem,
mas ele achava, né, como é ensinado aí milhares de anos, que cabeça é líder. Então, por ele ser o cabeça, ela tinha que se submeter a tudo que ele mandasse. Então, ela começou a ficar... Ele levou ela para o Colorado, que ela morava em uma outra cidade nos Estados Unidos. Ele levou ela para o Colorado, isolou ela da família. E ele começou a tratar ela com agressividade. Ela não engravidava, talvez pela questão emocional, estava se sentindo muito mal por toda aquela pressão. E ela, a única que trabalhava, que sustentava a casa, porém... Por ele dar ordens a ela que ela não deveria comentar com ninguém, não deveria falar com ninguém sobre isso, ela não deveria se abrir com ninguém, então ela tinha que obedecer, porque ela era o quê? Ensinada que ela tinha que ser submissa. E ela era ensinada que ele era a autoridade, outra distorção, que ele era a autoridade e que ele era o cabeça e que ele sabia o que era melhor para ela e que ele era a boca de Deus. Então, se ele é a própria boca de Deus, o que ela vai dizer? Quando ele disser, não conte pra ninguém que você só sustenta a casa e eu não trabalho. Não conte pra ninguém que eu estou agredindo você. Não conte pra ninguém que você não pode fazer nada, dar um passo dentro dessa casa sem eu saber e que eu controlo toda a sua vida e até o que você come. E o que aconteceu? Ele começou a maltratar ela, a deixar ela isolada, ela foi ficando cada vez mais retraída, e aquilo foi aumentando, aquela agressão foi aumentando. E aí, de repente, num belo dia, ele vai lá, faz um seguro de vida pra ela, e, de repente, acontece um acidente. Né? O carro, ele tava trocando pneu, e aí, não sei de que maneira, a hora que ele tirou o pneu e foi jogar para trás no porta-malas, ele foi jogar o pneu que estava em cima do macaco, mas o macaco era um macaco que não era de boa qualidade, não era tão seguro, porque aquele macaco que você encaixa embaixo do carro, que é o que é mais seguro, ele falou que não estava funcionando. E ele pôs um outro macaco que não é tão seguro, que é tipo assim, só um pilarzinho. Ele disse que ela, de alguma maneira, entrou debaixo de onde que estava o suporte da roda do carro, só o ferro. Tinha sido tirado o pneu, então estava só o ferro. Ela entrou lá e o carro, de repente, o macaco, ele soltou e caiu em cima das costas dela. E ela, tipo, ficou esmagada embaixo do carro. E aí pessoas passaram e viram, e as pessoas desceram para ajudar, tirar o corpo dela debaixo do carro, ela ainda estava viva. E ele não queria que fizesse os primeiros socorros com ela. Ele não permitiu que as pessoas fizessem primeiros socorros. E ele estava, tipo assim, ele não estava auxiliando para ajudar a salvar a vida dela, que ela ainda tinha pulso. E aí, ao caminho do hospital, ela perdeu a sua vida. Essa foi a Lynn, né, Hentor, a primeira esposa dele. Ela, por que aconteceu isso tudo com ela? Se ela tivesse feito uma ligação sem ele estar na extensão e ela falasse com o pai dela ou com a mãe dela, falava, olha, ele tá me tratando assim, ele tá me agredindo, ele tá controlando toda a minha vida, ele controla o que eu como, ele controla onde eu vou, ele controla o que eu falo, o que eu penso. E ela falasse, ó, ele fez um seguro de vida de cento e tantos mil dólares, 500 mil dólares, não lembro qual que foi o valor dessa primeira esposa, eu lembro que da segunda era 4,7 milhões de dólares. Mas a primeira esposa, eu acho que era 400 mil, 600 mil. 300 mil, se fosse uma morte acidental, dobraria. Então parece que ele pegou pela linha, ele pegou 600 mil dólares. Então ela não falou com a família dela porque ele ordenou para não falar. Então ela foi ensinada na igreja que ela deveria ser submissa e ela deveria obedecê-lo. Então ela não contou para ninguém o abuso que ela estava vivendo. E ela não contou que ele tinha feito esse seguro no nome dela e que ele ficava indo para lugares remotos com ela e que ele era agressivo, que ele era todo esse abuso que ela sofria. Ela não contou para ninguém. Porque ela tinha que obedecer o cabeça, o líder sobre ela. E por causa dessa doutrina falsa e mentirosa, essa mulher hoje já não está entre nós. Isso aconteceu da Lynn Hentor em 1995, 7 de maio. Depois de um tempo, ele se casou novamente com a Toni Hentor, uma mulher que era uma médica oftalmologista, uma mulher maravilhosa. Ela já havia sido casada, ela também era muito religiosa, de igreja evangélica. Também de igreja evangélica, muito religiosa. Ela havia se casado a primeira vez e o casamento não deu certo. E ela também era ensinada da mesma maneira. A mulher tem que se submeter, o homem é o cabeça, o homem é a autoridade, o homem é a boca de Deus, é o sacerdote do lar. Tudo falsa doutrina. Eu tenho vídeos todos falando, quebrando todas essas doutrinas falsas nos meus vídeos anteriores. Então eles ensinaram isso para ela. E o casamento também não pode separar sob hipótese nenhuma. É isso que eles ensinavam. Né? Hoje já estão falando ao contrário, porque já tivemos muitas, né, assim, vamos dizer, vidas tiradas, para não falar outras palavras,
Muitas vidas foram tiradas por maridos, que tinham as mulheres que eram submissas e que não se separavam porque era pecado, porque estaria em adultério, toda uma distorção da palavra. Então, primeiro porque não é todo casamento que foi Deus que uniu. O que Deus uniu não separe o homem. Não é todo casamento que foi Deus que uniu. Então você vai separar um casamento que às vezes, não pode separar, foi Deus que uniu. Não foi Deus que uniu. Não é todo casamento que foi Deus que uniu. Tem muito casamento aí que é casamento abusivo, que o cara, ele enganou, ele ludibriou a pessoa, e aí a pessoa se casou, mas não era a pessoa de Deus, não foi Deus que uniu aquilo ali. Aí você fala pra mim que não pode se separar porque tá escrito que o que Deus uniu não separe o homem. De forma alguma. Uma pessoa não pode expor a vida dela em risco, expor a vida dela em perigo de perder a sua vida para honrar uma palavra que nem sempre aquilo ali é o que Deus uniu. Nem sempre, muitas vezes não é, principalmente se a pessoa for uma pessoa que é um abusador, ele não é um homem convertido. Mulher, mesma coisa, mulheres abusivas, que não são convertidas, mas estão dentro da igreja, não quer dizer que elas são convertidas. Então, nem sempre você está separando o que Deus uniu. Então, tenha muita sabedoria com isso. Porque muitos erros e muitos enganos estão sendo em casamentos que as pessoas estão lá aguentando coisas erradas, abusos, que não é bênção na vida da pessoa, e a pessoa está suportando aquilo ali por medo de ir pro inferno, de estar em adultério, o que é um absurdo, né? Que um casamento, a pessoa não tem que tolerar isso, principalmente em risco de vida. Então a Toni Hentor era médica oftalmologista, uma família grande, linda, eles eram muito ricos, milionários, e eles trabalhavam com petróleo e gás. Então você imagina o tanto de dinheiro que essa família tinha. E ele se casou com ela, ele sempre se mostrou muito agradável, tudo. E ela, a Toni, ela tinha aquele mal-estar dentro do coração dela porque ela já tinha se separado a primeira vez. E ela se sentia culpada e se sentia mal, porque na mente dela, na mente da Toni, como ela foi ensinada, não pode se separar. E a mulher tem que obedecer, tem que ser submissa e tal. E como ela se separou, ela tinha aquela mágoa, aquela tristeza. Então ela queria dar certo. Então quando ela se casou com ele, ela ficou muito feliz. A família ficou feliz. Só que ele era aquele tipo de pessoa, assim, que tá sempre alegre, sempre educado, sempre, assim, solícito. Porém, você nota que aquilo não é sincero, aquilo não é real. Que você não dá pra confiar. Aquele cara que é o típico narcisista. Aquele cara, assim, sabe, que conta tanta mentira que ele esquece para quem ele mentiu, se ele mentiu pra cunhada, pro primo, pra sogra, pro sogro, pra sobrinha, de tanta mentira que ele contava, megalomaníaco. Ele achava que ele era grandioso, superior, e ele não trabalhava. Quem sustentava a casa era a médica, a esposa, a Toni, e ela tinha uma clínica, né? Ele também levou ela pro Colorado, que ele gostava de levar as mulheres para lá, porque era um lugar que ele atuava, um lugar assim que ele conhecia, e ele afastava as mulheres da família. Do mesmo jeito, a Toni foi ensinada, a mulher tem que obedecer, a mulher tem que ser submissa, o homem é a cabeça, o sacerdote do lar, é a boca de Deus, a autoridade, toda essa falácia, né, de falsas doutrinas, e a Toni também começou a ser totalmente controlada, comida controlada, o trabalho controlado, todo o dinheiro que ela recebia, o cheque dela ia tudo na mãozinha dele, do Harold. Eu nem falei o nome dele, né? Harold Hentor. Harold, é isso mesmo o nome dele. Ia tudo para ele, e ela tinha dinheiro que vinha dos pais, que era o dinheiro da parte do petróleo, que ele dividia um pouco para cada filho, então ela recebia esse cheque todo mês. E ele pegava todo esse dinheiro e mais o cheque do pai dela, e o dinheiro que ela ganhava na clínica, e ele controlava todo o dinheiro. Ela não tinha nem acesso, vinha direto para ele, e ele controlava as contas bancárias. Até que ele começou a oprimir ela de uma tal forma, eles tiveram uma filha, ele começou a oprimir ela de uma tal forma, perseguir, controlar a vida dela de uma tal forma, que ela decidiu abrir uma conta escondido e pegar esse dinheiro que o pai dela dava e colocar nessa conta para poder se divorciar dele. E de repente ele fez uma surpresa para ela, para levar ela para passear nas montanhas Rocky Mountain, que é Canadá, entre o Canadá ali e os Estados Unidos. E aí tem várias montanhas lá lindas, é um parque nacional. Então, ele de repente fez essa surpresa para ela, fez as secretárias desmarcarem os clientes, os pacientes. E aí ela achou muito estranho, ela ficou assim meio estranhando porque eles já estavam dormindo separados. E eles já estavam meio que em processo de divórcio. Parece que ela já tinha falado que queria se divorciar. Porém, ele é muito dominador e muito controlador, então ele não iria aceitar, né, a única renda dele sair, né, escapar. E o que ele fez? Um seguro de vida, vários seguros de vida.
Inclusive, um foi feito para a filha, né? No nome da mãe. Caso acontecesse alguma coisa com a mãe, o seguro iria para a filha. Ele mudou para o nome dele. 4,7 milhões de dólares. Ele levou essa mulher no alto da montanha, chamada Deer Mountain, que é uma das montanhas lá do Rocky Mountains lá, que é várias montanhas, é uma cadeia de montanhas. E bem lindo lá, tem umas montanhas de neve no fundo, é lindo. E é um lugar muito alto, muito perigoso, e ele saiu fora da pista e ele empurrou essa mulher do alto de um penhasco de, eu não lembro se é 70 metros ou 50 metros de altura. Essa mulher veio a falecer instantaneamente, né? E aí foi feita uma investigação toda, e depois na investigação foi descoberto que realmente ele havia tirado a vida dela. E aí, por conta de que ele queria o dinheiro. Então, quer dizer, ela também não contou nada para a família, nem para a irmã, nem para a mãe, nem para o pai. Não podia conversar com a família. Ele ficava na extensão. Não podia falar com ninguém. Ela tinha que ficar retraída. Ele controlava tudo que ela falava, que ela via, que ela pensava. Toda a vida dela era controlada por ele. Porque ela aprendeu que ele é a autoridade, ele é o líder, e se ele der uma ordem tem que obedecer, porque Deus está falando por meio dele, né? Ele é a própria boca de Deus, né? Tudo entre muitas aspas, tá, gente? Que às vezes eu falo com ironia aqui, as pessoas acham que eu tô falando sério, a pessoa não consegue interpretar quando eu tô falando sério, quando eu tô falando com uma certa ironia, então às vezes a pessoa não entende. Então, ela veio a perder a sua vida também. Por quê? Porque ela era uma mulher submissa, era uma mulher que era retraída, era uma mulher que estava ali debaixo de ordenanças, que tudo ela tinha que fazer para agradar ele, né? Tudo por ele, porque ele é o tal, ele é o cara, ele é o sacerdote, né? Todos esses absurdos, ela foi ensinada assim, né? E coitada, já não está entre nós também. O falecimento da Tony aconteceu em 29/9/2012. Depois ele veio a ser preso, demorou, mas ele veio a ser preso. E o terceiro caso que eu quero comentar, um filme que vocês encontram no YouTube, que é A Mulher do Pastor. Não está em boa qualidade, tá? Mas tem um que tá em inglês, depois eu posso colocar aqui, mas a qualidade está bem melhor. Mas tá legendado, né? Mas ele tem qualidade melhor. Mas o outro está dublado, é melhor. Mas só achei 2 lugares que tinha esse filme. Muito ruim a qualidade, eu não achei em nenhuma plataforma, talvez eu não procurei também muito bem. Mas se vocês encontrarem, vocês deixam no comentário se tem em alguma plataforma, porque a imagem tá bem ruim. Mas dá pra você assistir. Esse filme, ele conta uma história real da Mary Winkler, que era esposa do Matthew Winkler, que é Mateus, né? Esse caso da mulher do pastor, esse filme, ele relata uma história real, tá? Tem alguns documentários, mas estão em inglês, que tem também da Oprah falando, fazendo uma entrevista com a Mary sobre o que aconteceu. A Mary, ela era uma mulher que ela já sofreu na sua infância, que ela tinha uma infância muito difícil. Ela era assim, foi criada no meio daquela visão patriarcalista que o homem é o líder, o homem é o que manda, o homem é superior, a mulher é inferior, o homem que é autoridade, a mulher tá ali para obedecer. Então ela já cresceu nisso. Quando ela era menor, ela tinha que ajudar em casa, ajudar a cuidar dos irmãos. E teve uma época que aconteceu um problema e veio a falecer uma irmã dela mais nova, o que causou muitos problemas psicológicos nela. Ela se sentiu culpada, porque parece que ela deixou a banheira ligada, encheu, a menina se afogou, tinha algum probleminha, não sei, mental, e a menina veio a se afogar e veio a falecer. Então a Mary, ela ficou com trauma desse acontecimento. E aí, não lembro se foi na igreja, numa instituição que ela na faculdade, eu acho que ela estudava, eles encaminharam ela para uma psicóloga para ela tratar esse trauma. Mas o pai dela, como ele era muito fundamentalista e conservador, ele achou que não precisava tratar na psicóloga. Porque essas coisas, a gente, nós somos crentes, nós não precisamos de psicólogos, a gente não precisa de ajuda nenhuma porque nós somos superiores. A gente ora, dá tudo certo aqui. E ela não foi tratada, e começou a dar problemas psicológicos na Mary, porque ela começou a ficar muito retraída e com fobia social, medo de pessoas, né? Mesmo assim, ela fez a faculdade, ela se formou, se casou com o Matthew, que é o pastor, e ela, depois que se casou, no namoro ele era ótimo, depois é sempre assim, o narcisista, ele é sempre assim, maravilhoso no namoro, quando se casa ele mostra quem ele é. Ela contou que tinha uma escrivaninha na casa dela, que o pai dela tinha dado, ele quebrou a escrivaninha na mão.
ele foi batendo até quebrar, ele quebrou toda a escrivaninha. Porque ele teve deu uma raiva nele lá, e ele ficou com uma raiva, só que ela não comentava com ninguém. Porque não podia, ela tinha que obedecer, ela foi ensinada, né? A mulher do pastor tem que ser exemplar, né? A mulher virtuosa, a mulher obediente, a mulher submissa, tudo, né? Essas coisas são tão boas, né? Fazem tão bem, dá pra ver. E aí, ela não contava pra ninguém. Aí, um dia, a vizinha veio falar assim pra ele que tinha acontecido, que ele falou, ameaçou o cachorro deles. Aí ele falou que ia dar um tiro no cachorro da vizinha se o cachorro avançasse nas meninas, filhas dele. Eles tinham 3 filhas. Aí ela falou que não, que ele era super manso e tal. Daí a esposa tava perto. Aí ela falou assim pra ele não falar desse jeito com a vizinha. Quando ela entrou pra dentro, ele derrubou ela no chão e ele deu um chute na boca dela, de uma tal forma que aí ela não pôde ir no médico nem nada, ela teve que ficar em casa, não podia contar pra ninguém, tinha sido agredida. Só que ficou tão ruim, inflamou tanto a boca dela, ficou num grau de inflamação sabe, que ficou inchada, ficou bem assim, machucada demais, que ela precisou ir no médico, no hospital. Só que ela mentiu para o médico. Por quê? Porque é melhor, né, mentir do que expor seu marido, que é a autoridade, né? Porque ela tinha que ser submissa. Ela não poderia falar que o marido dela fez isso. Imagina, sujar o nome do homem de Deus. E depois, ela já era uma mulher retraída, mas ali havia o abuso de todas as formas. Ele usava o nome da Mary para fazer compras, para fazer apostas, para fazer jogos. Ele usava o nome dela para espalhar cheques. Ela tinha que trabalhar em vários empregos. Ele só trabalhava na igreja. Mas ela tinha que pegar vários turnos de empregos em vários lugares. Ela tinha que se matar de trabalhar. Ela trabalhava na igreja, ela trabalhava em casa, cuidava das 3 filhas, fazia comida, lavava roupa, limpava a casa, fazia tudo e ainda trabalhava em vários empregos, em turnos. Ela pegava horas extras em todos os lugares e mesmo assim não tinha dinheiro suficiente. Aí quando não tinha dinheiro suficiente, ela ia falar com ele, ele falava pra ela, pegue mais turnos, pegue mais horas extras. O que ela fazia? Pegava mais. E trabalhava igual uma condenada, sempre para agradá-lo, né? E os abusos ali eram de todas as formas. E na parte C, ele fazia com que ela se vestisse de garota de programa. Ela tinha que pôr peruca e um sapato que ela mostrou no tribunal, que era bem alto, horrível. Acho que nem essas mulheres de garota de programa usam um sapato daquele de tão vulgar que é. Ele fazia ela usar aquele sapato, fazia ela usar a peruca, se maquiar toda, colocar espartilho, aquelas roupas de garota de programa, e fazer de conta que era uma garota de programa, e ele usava e abusava dela fazendo isso sem ela permitir, sem ela aceitar. Ele forçava ela a assistir filmes obscenos, que vocês sabem quais são. Ele obrigava ela a assistir, obrigava ela a ter esse tipo de relação antinatural com ela e ainda dizia, não se preocupe, querida, se alguma coisa ruim acontecer, tipo no seu órgão genital, o seu órgão, né, excretor, no caso não é o genital, era o excretor, se alguma coisa ruim acontecer, der algum ferimento ou alguma coisa, tem cirurgia para consertar, tá bom? Então não se preocupe, querida, não se preocupe, eu tô te usando aqui. Mas se tiver algum ferimento, algum machucado, alguma coisa grave, você vai para o hospital, passa por uma cirurgia, toma anestesia, toma ponto e se recupera. Depois eu uso novamente. É isso que ele dizia, né? Mas aí tá tudo bem, né? Ele é autoridade, não é? Ele não é o cabeça, ele não é o líder, ele não é o tal. Ele faz o que ele quer. Afinal, se vocês estão aplicando a palavra de Efésios 5:22, é exatamente assim como o casamento da Mary Winkler, é assim mesmo que é esse casamento que está sendo aplicado aqui, é como está escrito aqui. Da mesma forma que está escrito em Efésios 5:22, era o casamento da Mary Winkler. Calada, aceita tudo, silêncio total, obediência total, abaixa o tom de voz, não responde, não diga não, nunca. Sempre obedeça, sempre se submeta e faça tudo o que o seu líder mandar, porque ele é a autoridade, é a boca de Deus. É lindo, né? Olha, você vê quando você vê como é aplicado a doutrina, você vê como é que é saudável, é ótimo, né? Vamos aplicar então, né? Essa doutrina aí,
Que é assim, ela está cumprindo exatamente como manda ali, como está escrito ali na Bíblia, né? Ela tinha todos os tipos de abuso, era o físico, o patrimonial, que ele usava o nome dela, emocional, ele sempre falava para ela. Ele não gostava como ela andava, ele não gostava como ela falava, ele não gostava como ela agia, ele não gostava como ela arrumava a casa, ele não gostava da comida que ela fazia. Sempre ele estava falando que tudo que ela fazia estava errado. Sempre ele falava o quanto que ela era inferior, quanto que ela era desprezível. Sempre humilhando e colocando ela para baixo, inferiorizando ela. Tratando ela como um verdadeiro lixo. E o abuso espiritual, né? Que ele era uma coisa na igreja, outra coisa em casa. E que ele usava da parte espiritual para dizer, sou autoridade, me obedeça. Quem é o cabeça aqui? Ele perguntava. Quem? Aí ela falava, você, com a boca assim, ó, sangrando, que já tinha tomado um murro no meio da cara. E qualquer coisa que ele falava, que ela falava, ou perguntava, ou comprava alguma coisinha para as crianças, ele já dava murro, tapa, já espancava ela. E o pai dela um dia percebeu um olho bem roxo e perguntou, ela falou que não, o marido dela era maravilhoso, o casamento era maravilhoso, eles estavam super bem. Por quê? Porque uma mulher submissa, ela não tem brecha. A submissa, ela está ali para servir. Não importa. Não importa o que ele faça com você, quando está escrito aqui que você não tem nenhuma brecha. É servidão total, obediência total, né? Então, ela era perfeita submissa. Casamento maravilhoso. Quem não quer um casamento assim? Quem não quer, né? Então, ela aceitava tudo calada, ele reclamava dela o tempo todo e tudo o que acontecia era culpa dela. Um certo dia, quando ele tinha feito aquele, né, processo dela se vestir de garota de programa e todo aquele tipo de abuso, e aí ela passou durante a noite, de manhã, a menininha começou a chorar de 1 ano e ele foi lá para sufocar a menina. Ele sempre sufocava as crianças para elas pararem de chorar porque ele queria dormir. E ela foi lá salvar a menina para não deixar ele sufocar a menina. E aí ela queria conversar com ele e falar para ele que ela não queria mais aquele casamento. Ela já tinha pedido o divórcio, mas ela não tem essa autoridade, lembra? Ela é submissa. E aí ele não ouvia ela, e várias vezes ele tinha pegado a arma dele, espingarda, e colocado assim no pescoço dela e falado pra ela se ela ia querer o divórcio, que ele ia acabar com a vida dela. Ele já ameaçou várias vezes ela de acabar com a vida dela. Se ela tentasse fugir, ele ia encontrar, e se ela falasse mais alguma vez que ela queria se separar, que ele ia acabar com a vida dela. Aí ela pegou essa espingarda que estava no armário e ela atirou nas costas. E ele veio a falecer. E ela fugiu, só que depois ela foi pra cadeia, foi julgada, e no final ela ficou 7 meses, se eu não me engano, detida e presa, e depois ela saiu. E ela conseguiu a custódia das filhas, porque por fim foi constatado que ela estava sofrendo de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. O que é? É uma pessoa que ela é tão anulada, né? A mulher submissa, ela é assim, ela é anulada. Ela é um vegetal, ela tem que agradar o marido sempre, 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 sempre. Ela é tão anulada, ela é tão assim lixo, ela é tão imprestável, ela é tão nada, que ela se dissocia da realidade. Então ela já não sabe mais o que ela está fazendo. Ela perde a noção. No tribunal ela não conseguia falar. Ela não queria falar. Ela só começou a falar mesmo e contar porque aquilo era muito vergonhoso para ela. Porque ela nunca mais ia ver as filhas, ela ia pegar perpétua. Mas ela começou a contar a verdade. E ela foi diagnosticada pela psiquiatra com TEPT. E ela estava num estado gravíssimo de dissociação. Ela estava fora já da realidade. O sofrimento era tanto, ela estava sofrendo tanto, era abuso era abuso emocional, você não é nada, você não vale nada, você é um inferior, você é um lixo. Era você, tudo que você faz não presta, tudo que você faz não tem valor, sua comida é ruim, o jeito que você lava a roupa é ruim, o jeito que você arruma a casa, o jeito que você cuida das crianças, tudo. Financeiro, usava o nome dela com um monte de cheque sem fundo, que ele fazia umas falcatruas lá. Aí nem vem me falar que é ela que fazia, porque ela não era um nada naquela casa. Ela obedecia rigorosamente cada ordem que ele dava. E não só isso, ela não deixava transparecer para ninguém o que ela passava dentro daquela casa. Então ela tinha todos os tipos de abusos que você pode imaginar que uma pessoa pode passar. E não só isso, ainda por cima, ele nunca ouvia nada do que ela tinha para falar. Quando ela começava a falar, ele saía andando e virava as costas para ela. Ela não conseguia conversar com ele, de tão inferior que ele tratava ela, de tanto que ele achava ela
muito, milesimamente inferior a ele. Que ele era a autoridade, ele era o superior. E ela lá submissa, em silêncio, como diz em 1 Pedro, que a mulher deve ficar em silêncio para ganhar o marido. Ah, porque ele é um homem difícil, fica em silêncio e faça boas obras. E adivinha o que ela falava? Que ela ia tentar sempre fazer o melhor para ser uma esposa melhor. Ela tentava cada vez mais ser uma esposa melhor. Então, quer dizer, se você vai aplicar essa palavra de 1 Pedro, que fala que a mulher deve ficar calada, a Mary aplicou. Ela aplicou. O que aconteceu? Tragédia. Aconteceu tragédia. Então, assim, se essa doutrina da mulher ser submissa fosse saudável, decente, honesta, não terminaria dessas formas aqui. Isso aqui eu só peguei 3 exemplos, mas tem milhares. Inclusive, essas são todas evangélicas. Mas tem milhares de exemplos de mulheres que são submissas, não são evangélicas. E acabam lá, debaixo de 7 palmos, como nós conhecemos, já são 4 pastoras que o marido tirou a vida, né? Porque foram submissas, não se separavam porque pecado, né? E mesmo que tinham aquelas agressões e abusos e tal, elas não falavam nada, ficavam quietas, que a mulher tem que ganhar o marido sem palavras, lembra? Então, assim, quando você pega as palavras de uma ordenança para uma época, uma sociedade no século I, há 2000 anos atrás, e você pega essas palavras e quer aplicar à sociedade de hoje, que na época a mulher era escrava, então você quer dizer que hoje a mulher também tem que ser escrava? Então nós temos que ter escravos também, quando eles tinham escravos na época também. Então você vê que a doutrina, quando ela é uma coisa assim que não é para ser aplicada e você aplica, vai dar coisas erradas, vai dar coisas ruins, vai dar tragédia, vai terminar em tragédia. E quando não termina em tragédia, termina em mulheres doentes, depressivas, na cama, fibromialgia, vários tipos de doenças relacionadas a pânico, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, de personalidade e milhares de casos, fora ainda usos e abusos de comprimidos, de drogas, de analgésicos, de antidepressivo. A mulher vira um vegetal, porque ela não tem vida. Ela vive para o marido, ela vive para servir o marido. Ela simplesmente é vamos dizer, um apêndice. Ela é só alguém para estar ali, o que é um absurdo, né? O que é uma coisa totalmente fora da palavra de Deus. Porque Deus, ele deu para a mulher a mesma autoridade que ele deu para o homem. Ele deu para a mulher o mesmo Espírito Santo que ele deu para o homem. E a mulher é tão corpo de Cristo e tem as mesmas capacidades que o homem. Quem é líder no casamento? Deus. Ah, vamos comprar um carro. Quem que vai decidir? Vamos orar. Se os dois sentirem paz, compra. Se um não sentir paz, não compra. Se o outro não sentir paz, não compra. Quem que é o líder? Não é ser humano que é líder de casamento, que é líder de família. É Deus, é Jesus Cristo, o líder da família. O líder da família não é um homem, não é um ser humano. Isso é uma coisa demoníaca. Um tirano, ditador que vai dar regras nas vidas de outras pessoas que são livres. Cada um dará contas dos seus pecados, da sua vida perante Deus. A salvação é individual. Ninguém leva ninguém nas costas. Ninguém salva ninguém. Mulher não salva marido não salva mulher. A salvação é individual. Pais não salvam filhos. Então, cada um é responsável perante Deus. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso a Deus. Nenhum homem pode estar entre eu e Deus, e nem entre meu marido e Deus. Gente, é isso que eu queria deixar por hoje, para não ficar muito longo. Deixe seus comentários, seus contra-argumentos, não opiniões, tá? Porque opinião aqui não importa. O que importa aqui é você trazer contra-argumento bíblico, para que haja um debate, tá bom? Muito obrigada. Se possível, compartilhe o vídeo, inscreva-se, deixe sua curtida, tá? Eu agradeço muito.